mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Olha que bênção, lição de número 9, uma visão bíblica do corpo. Dia 27 de agosto é o domingo que será ministrada essa aula. Essa é uma pré-aula, eu sou o professor Alberto e o assunto e o textuário dessa lição é: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Só que é só a parte B do versículo. Isso é importante você se atentar. Então, é o versículo 13, mas apenas a parte B. A verdade prática diz assim: o corpo é o templo do Espírito Santo e exatamente por isso deve ser conservado em santificação até a volta do Senhor. Leitura bíblica de classe, é da onde tirou toda a ideia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20. E o textual especificamente, que está dentro desse contexto. O nosso textual está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 a 20, que inclusive é a leitura bíblica de classe, vai falar sobre os nossos corpos serem membros de Cristo. Vamos ler o versículo inteiro? Olha só, o versículo inteiro, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Graças a Deus. Que é a parte B, então, o nosso textual. Então ele inicia assim, a parte B. Porém, o corpo não é para a impureza. Embora o corpo seja temporal, como todo mundo sabe, material, como também o é o estômago. Mas há uma missão, cada um tem uma missão, né? E a missão mais alta do que todos têm agora na perspectiva analógica, assim também é o corpo de Cristo. E o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Portanto, é um local santo, é uma casa santa. Aí que está, irmão. Por isso que nós precisamos tomar cuidado. É importante que crer é também pensar. Nós precisamos raciocinar um pouco também. Se você é santo, então o seu corpo é santo. Então você tem que refrear todo tipo de impureza. Essa é a percepção. Ainda mais você que faz parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça desse corpo. Portanto, é uma casa santa que deve ser usada como instrumento do Espírito de Deus. Só que é através do corpo, pelo menos que está lá escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, nós podemos ler que nós seremos julgados através daquilo que nós vamos fazer através do corpo, ou bem ou mal, quando ele está se referindo que todos comparecerão ao tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é juízo final, tá? Isso aqui é um tribunal para dar os lauréis, né? Então a abordagem de Paulo aqui apresentada é algo da própria cultura hebraica, a percepção dele do corpo. Porque Paulo não separava o corpo e espírito como duas entidades separadas, nesse primeira percepção. Porque você vê isso no 5º capítulo da 2ª epístola de Coríntios. Você observa isso, que é o nosso... nós poderíamos dizer que é um dos capítulos que mostram a questão da imortalidade da alma. Porque ele fala, quando nós estamos nesse corpo, nós estamos ausentes do Senhor. E que a gente deseja ser despido
não no sentido de ficar nu, para sermos revestidos da imortalidade. Então aí aparece a ideia da imortalidade da alma, né? Porque ele fala que estar com Cristo é muito melhor, né? E ele fala que enquanto estamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Tudo isso na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 5. Bom, então os hebreus, a tradição judaica, via o corpo físico como um objeto psicamente animado. Então era o corpo que era animado pela alma. E segundo esse ponto de vista, o corpo não é transitório, passageiro. Mas por que o corpo não é transitório e nem passageiro? Segundo esse ponto de vista, como o corpo está sujeito à ressurreição, portanto ele vai viver para sempre também, porque ele vai ressuscitar, né, nessa percepção. Eles não conseguem, claro que o povo judeu não consegue entender o que Paulo fala, isso que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. Não é isso que eles percebem. Eles acham só que o corpo vai ser ressuscitado, né? E você percebe isso desde o livro de Daniel, porque uma vez eu lembro de um professor no curso de mestrado na Universidade de Mackenzie, ele estava dizendo que essa ideia de ressurreição é incomum no Antigo Testamento. Eu achei estranho ele ter dito isso, porque eu falei, será que ele não leu na Bíblia, coitado? Porque você vê, como que é incomum se Elias ressuscitou o filho da Sulamita, e depois também, quando aquele homem caiu nos ossos de Eliseu lá, que ele também ressuscitou, eu falei, ué, que coisa estranha. Mas aí eu entendi, ele estava querendo dizer que era estranho aos judeus a ideia da ressurreição na vida eterna. Aí ele falou, você pode ler na Bíblia que não tem nenhum apontamento. Eu falei, como não, professor? Eu até interrompi ele e falei, professor, o profeta Daniel fala que ressuscitarão para a vida eterna. Eu falei, mas o profeta Daniel fala da ressurreição. Aí ele falou, nossa, eu não tinha dado conta disso. Quer dizer, então, essa ideia da ressurreição do corpo, mas o corpo como sendo uma coisa só, estava presente já na cultura hebraica, e parece que Paulo faz também essa ideia. Mas Paulo seguia a linha do pensamento dos hebreus até um certo ponto, porque ele vai mostrar em vários versículos a percepção da tricotomia do homem. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, ele fala lá, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo. Isso é um indício da tricotomia do homem. Embora a dicotomia, que é só corpo e espírito, só a parte material e imaterial, também está presente ali, né? A gente percebe ali, né? O que é importante é que no estado eterno o espírito será revestido de um corpo, presumivelmente o quê? O corpo terreno que você tinha mesmo, o seu corpo. Então, você vê, tem religião que fala assim, não, a ressurreição não é como você pensa, não. Você vê, tem grupos religiosos, considerados de grupos heterodoxos, né? Como, por exemplo, as chamadas Testemunhas de Jeová, que acreditam que o corpo da pessoa, quando morre, some. Mas a memória dela fica na memória de Jeová. E no dia da ressurreição, Jeová vai pegar aquele chip, né, uma espécie de um chip, aquela memória, mas vai criar um novo corpo. Isso não é ressurreição, né, irmão? Se vai criar um outro corpo, então não é ressurreição. Então você está vendo como eles usam o mesmo termo que a Bíblia fala, mas inventam outra história? Não. É o seu corpo mesmo. Jesus ressuscitou com o corpo dele mesmo. Ele falou, sou eu mesmo, toca aqui, sou eu. Só que era o corpo glorificado. Então você vai ressuscitar com o seu corpo mesmo, irmão. Só que isso, Paulo fala em 1 Coríntios 15, isso que é mortal se revestirá de incorruptibilidade. Isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. 1 Tessalonicenses capítulo 3, quando, para fechar a ideia
sobre a história da humildade, sobre a importância da humildade, Paulo fala que, mas nós esperamos o quê? Cristo que transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu corpo glorioso, né? Porque a nossa cidade está nos céus. Então é importante a gente fazer essa reflexão. A espiritualidade, portanto, dificilmente poderá ser atingida enquanto o indivíduo abusa do seu corpo por meio da imoralidade. Então o versículo inicia dizendo, porém, o corpo não é para impureza. Olha, a palavra impureza aqui é a palavrinha grega porneia. Você sabe o que é porneia? A palavra mais conhecida no mundo hoje é pornografia. Vem dessa palavra, porneia, pornô. Porneia é impureza, impureza sexual. E grafia é a escrita da impureza sexual, pornografia. Mas a palavra porneia ela é muito ampla. Quando Jesus fala ali no caso do divórcio, ele fala que não pode haver a separação a não ser no caso de porneia, é impureza sexual. Foi traduzido por adultério, né? Ali, que pode ser traduzido por adultério, mas a palavra impureza sexual é muito mais ampla, é qualquer impureza sexual, não é só adultério, é todo tipo de impureza sexual, aí entra muitas coisas, né? Então o corpo não foi feito para impureza sexual. Então a palavra porneia ela já aparece em vários versículos da Bíblia. Ela indica toda a sorte de imoralidade sexual. Paulo mostra aqui ousadamente a falácia existente no paralelo que alguns faziam entre o apetite do estômago para com os alimentos e a imoralidade. Mas sempre houve seita religiosa, tentando justificar o pecado do homem. Os nicolaítas falavam, não, mas a graça de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que você pode fazer o que você quiser, que a graça de Deus vai estar sempre do seu lado. Bom, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, né? E quem é de Deus não vive na prática pecaminosa. Depois surgem outros grupos na Grécia, hedonistas, falando, não, veja, não importa o que você fizer através do corpo, o corpo é imundo. O corpo não vale nada, o importante é o seu espírito. Que conversa é essa? Se você é santificado no espírito, isso reflete na sua alma, isso reflete no seu corpo. Tem jeito da pessoa vir com essa história. Então, tudo isso são filosofias humanas tentando justificar a pecaminosidade humana. Nós precisamos ter prudência, não permitir esse tipo de coisa. Então, o corpo humano ele possui uma missão mais elevada do que mera satisfação dos apetites sensuais, principalmente apetites sensuais desordenados. O sexo foi criado por Deus, mas existe objetivo para satisfação conjugal, para crescimento conjugal, para que ambos sejam uma só carne, para a comunhão plena dos cônjuges e principalmente para a perpetuação da espécie humana, né? Mas jamais para a prostituição, jamais para a impureza sexual. Então Paulo já havia asseverado que Deus habita em nós. Mas como que uma pessoa que fala que tem o Espírito Santo vai viver numa perversidade sexual? Não tem o menor fundamento isso. Então a espiritualidade, ela tem essa perspectiva. Muito bem. Paulo ensina aqui que de alguma maneira que ele não explana tanto o corpo como a alma tem um destino eterno, sem importar se os átomos do corpo físico vão se desfazer, não é o caso. O que ele está falando aqui é algo muito importante. Por quê? Porque com a ressurreição o corpo também é preservado, porque o corpo não vai ser transformado. Não vai ressuscitar os que morreram, os que ficarem vivos serão transformados. Então, de alguma maneira, o corpo também é para a eternidade, nessa perspectiva. O apóstolo dos gentios declara que aquilo que é feito através desse corpo físico tem reflexo sobre a personalidade inteira do indivíduo, afetando o seu destino e degradando ou elevando a pessoa. Por resultado, é muito importante aquilo que fazemos com os nossos corpos.
É muito importante, porque se você como crente, seremos julgados no tribunal de Cristo, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, através do que você fazer, através do seu corpo, então eu preciso ter domínio próprio, eu preciso ter esse saber. E ele fecha dizendo, mas para o Senhor, o corpo é para o Senhor, não é para a impureza. O corpo não é para a impureza, mas é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, quanto à ressurreição, o corpo de Cristo foi ressurreto em poder e grande glória. Ele levantou-se dentre os mortos. Posteriormente ascendeu aos céus, como o primeiro homem verdadeiramente imortal de Deus. O Espírito de Jesus não foi deixado despido no corpo. A Bíblia diz na profecia do salmista, ele fala, não deixará que o meu santo veja a corrupção. Não deixará que o seu santo veja a corrupção. Estava se referindo ao corpo de Jesus, não viu a corrupção. De novo, esse grupo religioso Testemunho de Jeová ensina que o corpo de Jesus se desfez em gases. Então o corpo de Jesus viu a corrupção? Porque se o corpo se desfez em gases, então ele viu a corrupção. Está vendo como tem contradição nesse ensinamento equivocado? O corpo de Jesus não se desfez em gases. O corpo de Jesus ressuscitou. Jesus falou quando ele entrou lá, não é, porque Jesus passou a parede, né? O corpo dele é glorioso, e entrou, estava tudo fechado, Jesus entrou onde os discípulos estavam reunidos. Aí Tomé falou, mas ali não só Tomé, né? Os discípulos falaram, meu Deus, você parece um fantasma. Ele falou, não sou fantasma, sou eu mesmo. Fantasma não tem carne nem osso, toca aqui em mim, sou eu mesmo. Jesus falou isso, porque os discípulos também ficaram confusos, né? E aqui aparece a palavra Senhor. Nesse caso, a maioria das ocorrências do termo Senhor indica Jesus ser o Senhor e Salvador dos homens. Referindo-se a esse versículo, nós temos 3 assuntos abordados, então, nessa sessão do capítulo 6 de Coríntios. Primeiro, a relação entre os sexos, está falando de impurezas sexuais. Segundo, a questão de alimentos oferecidos aos ídolos, tudo isso no capítulo 6. E, finalmente, a ressurreição do corpo. Então, é possível que Paulo tenha usado aqui o termo corpo a fim de submeter a própria pessoa, o próprio eu. Os pecados do corpo prejudicam o eu, a alma, ou seja, a pessoa inteira. Jesus Cristo veio para redimir a pessoa inteira. Então, isso é muito importante nós compreendermos. Então, não tem jeito de você querer servir a Jesus e a impureza. Ou você é de Jesus, foi lavado no sangue de Jesus, está liberto disso e tem domínio sobre o seu corpo, ou você vai servir a porneia, a impureza, e aí você vai ser dominado pela luxúria. Visto que o corpo é para o Senhor, em sentido final, isso pertence a Jesus, portanto, à eternidade com Deus, tendo sido redimido por Deus. É lógico que agora mesmo os crentes usem seus respectivos corpos para serem usados a serviço de Cristo e para a sua glória, e não para a degradação moral. Cristo comprou nosso corpo e é Ele que o corpo pertence. O nosso corpo pertence a Jesus. Então, irmãos, é importante você rever o mundo. O mundo só pensa em pureza. Tudo é para hedonismo. A pessoa às vezes guarda dinheiro para que naquele momento faça as suas participe de todo tipo de impureza, né? Bebidice, sexualidade, é o mundo. Agora, você que é de Cristo, você não pode estar sujeito a isso, irmão. Você tem que ter o domínio próprio. Se você é de Jesus, você preserva também, você cuida do seu corpo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Introdução. Deus criou o ser humano para louvor da sua glória. Então, nessa lição, nós vamos estudar a criação do homem e as características do corpo na Bíblia. Então, primeiro ponto, a criação do ser humano. Então, todo mundo já sabe, é só ler Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O homem é o único ser vivo criado à imagem de Deus. Ninguém mais teve esse privilégio dado por Deus. A declaração de fé das Assembleias de Deus faz a seguinte colocação. Ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato, e não por um processo evolutivo. Assim, o homem
foi formado do pó úmido da terra. E é importante notar que o uso do hebraico Adam denota o nome próprio, mas também genérico, significa homens ou humanidade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado. Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão. Bom, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Gênesis 2:7. Completamente diferente das demais criaturas. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e, obviamente, isso nos distingue completamente dos seres irracionais. 1.2. A constituição do ser humano. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela diz o seguinte: professa que a natureza humana consiste numa parte externa, que é o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominado de homem interior. O homem interior é composta de alma e espírito. Essa constituição humana é denominada então por nós de tricotomia, ou seja, que o homem é formado por corpo, espírito e alma. Corpo, o homem exterior, espírito e alma, o homem interior. Portanto, o homem é tricótomo, espírito, alma e corpo. A imagem de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Hebreus 4:12. Que fala que a palavra de Deus é mais profunda do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. A gente só sabe que há uma divisão ali porque a Bíblia diz que a palavra de Deus penetra até essa divisão da alma e do espírito. Ele fala das juntas e medulas, que é o corpo, né? Bom, então, a Bíblia de Estudo Pentecostal informa que o nosso espírito é componente pelo qual se tem a comunhão com o Espírito de Deus, ele que é o elo. E a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade própria. É o centro das nossas emoções. E o corpo? O corpo é a parte que volta ao pó e que no caso do salvo será transformado no dia da ressurreição. 1.3. A queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. O profeta Isaías fala que da ponta do cabelo até a planta do pé, tudo foi afetado pelo pecado. Esse é o questionamento dos calvinistas, né? Eles falam, mas se você foi afetado pelo pecado, então o seu livre-arbítrio também foi afetado pelo pecado. Claro que foi. Nós nunca negamos isso. Tudo foi afetado pelo pecado. Mas então como que você tem a decisão de escolha? Oh, meu Deus do céu, vamos ter que citar de novo quem? Tito, capítulo 2, versículo 18, né? Carta do apóstolo Paulo a Tito. Vou ler porque esse versículo responde essa questão de maneira muito significativa, muito clara. Diz assim a palavra de Deus aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus toca no meu livre-arbítrio, restaurando o meu livre-arbítrio para crer ou não crer. Então, de fato, o pecado detonou o ser humano. Até o livre-arbítrio foi contagiado, mas Deus enviou a graça dele. A graça dele toca em todos os homens. Está aqui porque a graça de Deus se há manifestado. Então Jesus morreu na cruz, a graça de Deus, a salvação, ele quer que todos os homens sejam salvos. O Espírito de Deus está trabalhando no coração da humanidade, restaurando o seu livre-arbítrio para ele confessar Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Portanto, a responsabilidade é também do homem, de acolher. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, você tem que abrir, irmão. Tá? Então, embora nós entendemos também que da planta dos pés ao cabelo, tudo foi contaminado pelo pecado original,
Mas a graça de Deus se manifestou, restaura o meu livre-arbítrio para eu crer ou não crer. Porque Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Então Deus nos dá essa bênção. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar dissociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no seu corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Contudo, a restauração somente é possível por meio do sacrifício de Jesus, por ação do Espírito Santo da graça. Então ninguém vai se converter porque, irmão, eu estava dormindo, aí acordei e resolvi aceitar Jesus como meu Salvador. Isso não existe. É o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida. Tá? Então, resuminho do tópico 1. Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito. Tricotomia do homem. Essa, inclusive, essa doutrina da tricotomia do homem, espírito, alma e corpo, é a doutrina da Assembleia de Deus, está na nossa declaração de fé. Todas as igrejas evangélicas que acreditam assim? Não. Tem igreja evangélica que o homem é só corpo, alma e espírito, para eles é a mesma coisa. Eles não fazem distinção entre alma e espírito. De fato, é difícil você fazer essa distinção. A gente só sabe que tem essa distinção porque a Bíblia fala, né, irmão? Aqui, se você ler aqui, por exemplo, a primeira carta do apóstolo Paulo, aqui aos Tessalonicenses, por exemplo, capítulo 5, versículo 23, diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Tricotomia. E como nós sabemos que tem uma divisão? Eu já citei, vou repetir aqui Hebreus, capítulo 12. Aliás, eu já citei e vou citar novamente aqui. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. É a Bíblia que está falando que tem uma divisão, não sou eu. Então, tudo bem, você quer crer que o espiritual é a mesma coisa? Isso não é uma coisa acessória, né? Só aí não vai perder a salvação por causa disso. Mas que a Bíblia fala que tem uma divisão, fala. Você tem que, ou você crê na Bíblia, ou você vai ficar com a opinião dos teólogos, dos filósofos, faz o que você quiser. O que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim, até a divisão da alma e do espírito. Então tem uma divisão. Agora, como vai dividir? É só a palavra de Deus mesmo, porque é impossível. Como que você vai separar espírito e alma? Eles sempre aparecem juntos na Bíblia, sempre estão juntinhos. Mas que tem uma divisão, tem, porque a Bíblia fala que tem. E se a Bíblia fala que tem, para mim é o suficiente. Bom, então é importante nós entendermos essa questão do que significa a tricotomia do homem. 2. A visão bíblica do corpo. Essa é uma pré-aula, eu estou abordando esses assuntos para ser um facilitador, para que no domingo, dia 27 de agosto, você possa ministrar essa aula, tá bom? Olha só, 2.1, parte exterior do homem. Agora vamos falar do corpo, do soma, né? O corpo na língua grega. Ele é identificado como homem exterior. O termo carne no grego é sarx, quando se refere ao homem físico. Inclui, então, a sua dimensão, obviamente, exterior. Ambos os termos indicam o quê? A parte visível, esse corpo. Ambos, tanto soma, que é corpo, como sarx, que é carne, é a mesma coisa, no sentido de se referir à parte exterior do homem. O que é o corpo? É um invólucro da parte imaterial do ser humano, do espírito e da alma. O corpo é que envelhece e morre. Quando o corpo morre, ele deixa a alma e o espírito, né? Ou o espírito e a alma deixam o corpo. A carne, o corpo, geralmente é descrito no sentido negativo. Olha Romanos 7,18. Na minha carne não habita bem algum. Olha, Paulo falando. Entretanto, esse tom despreciativo diz respeito à natureza pecaminosa que afetou a carne, né? A natureza pecaminosa. A nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma. Cuidado, porque tem muito pai da igreja que acreditava também, por causa da filosofia grega. Eles criam
que a alma queria se libertar do corpo, porque a alma estava presa no corpo. Nós não cremos nisso, hein? Tanto é que o nosso corpo vai ser ressuscitado. Se o seu corpo fosse uma prisão, ele ia acabar. Não, nós cremos na ressurreição do corpo. 2.2, templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, que é o nosso texto áureo. Então, o que significa? Que Deus criou nosso corpo para Ele mesmo. 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são, metaforicamente ou analogicamente, membros do corpo de Cristo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado com a impureza sexual. Nenhuma impureza, né, irmão? 2.3, glorificado na ressurreição. Olha que lindo. Na ressurreição de Cristo, ela aniquilou o império da morte e garantiu nossa ressurreição. Então, entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. Quando a gente fala que o irmão dormiu no Senhor, está se referindo ao corpo dele, e nunca ao espírito. Tem gente que confunde tudo, né? Não, olha, assim como Lázaro, Jesus falou, Lázaro dorme. Claro, é para amenizar a morte, né? E quem que estava dormindo? O corpo fica inconsciente, aquele corpo ali. Só por aquele que fica inconsciente. Ué, porque a consciência, que é a alma e o espírito, saiu dele, né, irmão? Por isso que ele está dormindo, no sentido de inconsciência. O corpo, é o corpo que fica inconsciente. Por isso que a gente usa, olha aqui, nosso irmão dormiu. Estou se referindo ao corpo que morreu. Por que ele dormiu? Por que ele morreu? Porque o espírito e a alma saíram. E o espírito e a alma estão conscientes. Tanto é o texto que nós estamos falando, lá em 2 Coríntios capítulo 5, é bom que você leia 2 Coríntios capítulo 5, porque ele deixa isso muito claro. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 5. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, está falando do corpo, desse tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas uma casa eterna nos céus. Então, olha o que ele está dizendo, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Nós somos do céu, irmão. Sabe por quê? Tem um monte de gente que quer ficar na terra, quer ficar aqui na terra mesmo, porque nós somos, a matéria-prima do nosso corpo é pó. Então a vontade da terra é ficar onde ele nasceu, a mãe terra, né? Quer ficar na terra. Mas acontece que essa carne vai ser transformada com a habitação que é do céu. Por isso que nós somos do céu, irmão. Agora, quem não é do céu quer ficar na terra, ele ama a terra. Quer ficar na terra de todo jeito. Por quê? Feito do pó da terra. Claro que você ama a matéria-prima do que você é feito, né? Aí ele continua falando. Olha o versículo 4. Porque também nós, o que estamos nesse tabernáculo, nessa carne, gememos, carregados, não porque nós queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. É a transformação. Aí ele fala algo aqui que me chamou muita atenção. Olha, ele diz assim no versículo 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Olha que coisa. Deixar este corpo para habitar com o Senhor. E ele fala aqui no versículo 6, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Então, o capítulo 5 da segunda epístola de Paulo tira muitas dúvidas. Tá? Então, leia o capítulo 2, aliás, o capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Resuminho do tópico 2, a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem, como imagem do templo do Espírito, com a ressurreição e a glorificação. Para nós encerrarmos nessa pré-aula. 3. A visão secular do corpo. 3.1. O problema do mundo é o hedonismo e o narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Então você que faz sua caminhada, é cuidadoso, né, em relação à alimentação, tudo isso glorifica a Deus porque está cuidando do corpo. Contudo, nos tempos pós-modernos,
de busca de felicidade, hedonismo e narcisismo, são incutidos esses elementos na sociedade, a ponto da pessoa ter um corpo bonito, mas vai lá mexer. Aí estraga, né? Você vê quanta tragédia que a gente tem visto. Infelizmente, a pessoa em busca dessa perfeição do corpo. Com o hedonismo, nós referimos o estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Para a pessoa ter prazer, ela vai atrás de drogas, de sexualidade ilícita, de todo tipo de sentido de emoção. Vai atrás dessas coisas. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal, por meio de boa estética, a qualquer custo, e se porta com ostentação em busca de autorrealização e de ser admirado. É aquela pessoa que eu já até citei, que um artista famoso que não quis ter filho para não danificar o corpo. Olha o nível, né? Em oposição, olha, se a pessoa não quer ter filhos por algum motivo, a gente respeita, mas não por causa de uma vaidade corporal, né? Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, livre de qualquer moral divina, o homem mundano, a mulher mundana, é dominada completamente por esse hedonismo, a busca do prazer pelo prazer. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outras coisas, porque ele quer fazer o que vem na cabeça, né? 3.2. A erotização e a libertinagem. Ao formar o ser humano, então Deus criou a sexualidade. Foi Deus que criou o sexo. Foi Deus. Portanto, não se trata de algo impuro. O sexo não é impuro. O sexo dentro do matrimônio, abençoado por Deus, é santo. Deus falou e serão ambos uma só carne. Deus abençoou o sexo, a sexualidade pura. O pecado não está no sexo, portanto, mas na perversão do seu propósito. E a declaração de fé das Assembleias de Deus leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Agora, nos nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, arte. Quer dizer, a pessoa quer vender um carro, aparece uma mulher seminua. A pessoa vai vender um litro de leite e aparece lá um homem todo escultural. Eles associam, né, a sexualidade a qualquer produto, né? É uma perversidade, né? Até parece que a pessoa que vai comprar um produto daquele vai ficar igual aquela pessoa, né? O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Bom, qual é o resultado? Licenciosidade, conduta sexual desregrada e imoral, proliferação assustadoramente de doenças e outras coisas mais. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E 3.3, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as decisões que lhe agradar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvos do juízo de Deus. Não obstante o atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. Aí vem lá meu corpo, minhas regras, nessas coisas. Eu até na última aula que eu estava dando aqui na igreja de Campinas, eu disse que eu confundi a palavra, né? Eu, ao invés de usar venda de órgão é crime, eu disse doar órgãos é crime. Não, doar órgãos não é crime, é legal. O que é criminoso é você vender o seu órgão, tá? Eu vou vender meu rim, vou vender pele, não pode, é crime. Por quê? Porque você não faz suas regras com o seu corpo. Não é assim. Ninguém é assim, ninguém é autônomo, o Estado tutela. Então você não pode. Porque se o corpo fosse seu, você faria o que você quisesse, então teoricamente você poderia vender os seus órgãos do corpo. E não pode, isso é crime, né? Agora, doar você pode, né? Porque aí tem uma regularização para ajudar o próximo.
O objetivo da doação não pode ter lucro, tá? Tem que ter apenas o altruísmo. Tópico 3. O hedonismo e o narcisismo, a erotização e a libertinagem fazem parte de uma visão secular do corpo. E as considerações finais dessa pré-aula? Bom, criado da terra, do pó da terra, mas à imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Tricotomia do homem. Nessa concepção, não podemos pecar contra o corpo, porque se você pecar contra o corpo, isso vai afetar o espírito e a alma. O corpo é a morada do espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo do santo será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Cristo. Então, cuide do seu corpo, meu amigo, minha irmã, meu irmão. Cuide dele, porque ele é o templo do Espírito Santo. E tenha discernimento, busca a presença de Deus, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você ainda não experimentou a gloriosa experiência do revestimento de poder, peça para o Senhor Jesus te batizar com o Espírito Santo, para você ser uma pessoa cheia do Espírito de Deus e ser bênção na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus vizinhos, dos seus amigos de trabalho, que você seja um canal de bênção e que o seu corpo, no seu corpo, o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Por quê? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Fique na paz do Senhor.